Esse vídeo é patrocinado pela Aplitech Foundation. No site aplitechfoundation.org você vai encontrar diversos cursos de idiomas e principalmente de tecnologia, todos gratuitos e com certificações gratuitas. Também vagas de emprego. Então não fica marcando bobeira. Acesse o site, começa seu curso por um futuro melhor. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. E vamos falar da nossa amiga, né, da grande, da super duper, da incrível, da totalmente excelente, da melhor do mundo, da Cagona. Vamos falar da Cagona e dos depoimentos da Cagona, né? No julgamento contra ela. Mas antes um recadinho. Infelizmente o canal entrou numa blacklist e o alcance diminuiu muito. Os vídeos não são mais informados, eles não são divulgados e quem não assina o canal dificilmente vai conhecer um vídeo feito por ele. Juntando isso com meu problema atual de saúde, eu peço a quem quiser e principalmente puder ajudar, acesse o apoiocoletivo.com/geekvelho. Lá você vai poder apoiar o canal com diversos valores. Cada ajuda é importante para que a gente mantenha o canal vivo, já que esse novo tipo de censura imposta ao canal diminui muito qualquer tentativa de passar uma ideia que seja diferente da mensagem. Muito obrigado. Olha só que coisa, um ex-agente do FBI está dizendo que ela mentiu no depoimento dela. Cagona, ela tá fazendo, na verdade ela tá interpretando o maior papel da história da vida dela, né? A de vítima. E meio que o júri tá funcionando como diretor de casting, né? E e a sala de tribunal como palco para ela. Mas a pergunta é, o desempenho dela é convincente o suficiente para convencer todo mundo que o Johnny Depp abusou ela, apesar da completa e total falta de evidência? Sim, ficou muito claro nos depoimentos dela que ela tá fingindo que tá chorando. E assim, um monte de gente tá achando que é um dos testemunhos mais bizarros que já viram no julgamento civil. Porque parece tá assistindo uma atriz se apresentar, e uma péssima atriz, por sinal, se apresentar pro público ao invés de falar o que realmente aconteceu com ela. Assim, para começar, como eu falei num outro vídeo, onde estão as lágrimas? Ela aparenta estar chorando durante todo o depoimento, mas não tem lágrima. Uma outra coisa que eu esqueci de mencionar, mas que é muito importante, e quem já chorou muito ou tá chorando há um certo tempo pode corroborar, é que o nariz começa a escorrer também. Você começa a chorar, o nariz começa a escorrer, né? Você fica lá fungando o nariz. E a terceira e mais importante coisa, a voz da pessoa é completamente afetada. Quando a pessoa está chorando de verdade, a voz dela muda completamente. E assim, fica claro que as emoções dela não interferem na capacidade de passar a história. E assim, por mais que você saiba o que aconteceu, por mais que você tenha sofrido e aquilo marca você, a forma como você vai comentar aquilo, você não vai seguir uma sequência lógica. Você não vai seguir uma sequência necessariamente cronológica. Fatos vão ir e voltar. Porque talvez fatos que vou dar um exemplo de uma agressão. Fatos, coisas que aconteceram no final da agressão pululam na sua mente com mais intensidade do que no começo ou no meio. Então você vai ficar indo e voltando para reconstruir essa história, mas você vai reconstruir essa história, principalmente quando você vai repassar essa história para outras pessoas, de forma não linear. E assim, uma outra coisa muito estranha é que ela não se lembra de casos, de momentos mais importantes do abuso que ela alega ter sofrido. Quando você... É uma coisa que você aprende desde moleque, né? Quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Isso é um fato da vida. Quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Aquilo marca a pessoa. Tenho certeza que cada molecada principalmente, lembra de todas as surras que tomaram, seja na rua, seja no colégio, enfim. Às vezes que bateram, metade das histórias são inventadas, né? E a outra metade talvez não tenha acontecido daquela forma, que foi embelezada, e muitos detalhes simplesmente
desaparecem da sua lembrança. Talvez você lembre, uma vez eu dei um cacete nesse cara. Mas se foi um fato, sei lá, aconteceu alguma coisa muito traumática, sei lá, pra você brigar com essa pessoa, uma briga entre moleques você esquece. Mas às vezes você apanhou, você não esquece. E ela esquece detalhes importantes que provariam ou no caso, refutaria as acusações do Johnny Depp. Mas ela fica dando detalhes inúteis sobre gosto, aparências, o cheiro do carpete, cor da parede, condensação no para-brisa. E assim, criminalistas e psicólogos forenses vão dizer que um indivíduo que embeleza as histórias com detalhes irrelevantes faz isso para tornar ela mais crível. Porque na cabeça das pessoas, quanto mais detalhes tiver na mentira, mais factível, mais crível essa mentira se torna. Então, segundo um ex-agente do FBI, o Peter Hyatt, ela tá mentindo. O Peter Hyatt, ele é um analista de declarações e instrutor que ensina análise de declarações e entrevistas analíticas para aplicação da lei, e ele é autor do manual de treinamento do investigador para o DHHS, que eu não sei o que é, do estado do Maine. E ele escreveu um livro, Astuto como uma serpente, gentil como uma pomba. E ele foi entrevistado por rádios, TVs, apareceu em documentários e tudo mais. E, de acordo com a análise do depoimento que ele fez da cagona, é uma narrativa com colocação artificial de emoções. E aí ele explica, chamamos isso de necessidade de persuadir. Isso é realmente contar histórias. Elas são construções narrativas. Elas estão subornando suas emoções. E aí ele conta a história de quando uma pessoa apontou uma arma para a cabeça dele durante um assalto. Depois que acabou, eu chamei a polícia, fiz um boletim de ocorrência, eu estava bem. Algumas horas depois, eu estava abalado pela emoção. Se eu fosse contar a você um relato verdadeiro do que aconteceu, não é fascinante, soaria muito chato. Se eu processar todas as emoções anos depois e contar através de histórias, eu diria isso. Eu fiquei na escuridão quando o homem apontou uma 9mm para minha cabeça. Os cabelos da minha nuca se arrepiaram. E eu contaria essa história para envolver você nas emoções. Nós chamamos isso de colocação artificial de emoções, para contar história, uma construção narrativa. E aí esses especialistas notaram que a semelhança desses detalhes específicos, mas completamente irrelevantes, eles estavam em sintonia, né, com a falta de informações críticas e que iam ajudar a verificar as alegações dela. E assim, não é só... Isso é um especialista falando. Uma pessoa que vive disso, né? Que presta consultoria sobre isso. Escreveu um livro sobre isso. Dá aula sobre isso. Mas o punhetinha do Twitter vai falar que a gente odeia mulher. E assim, é óbvio que a grande vantagem desse julgamento em relação ao julgamento que aconteceu na Inglaterra... ele está sendo televisionado. 2, as mentiras que ela contou lá, ela não vai poder contar de novo, não pôde contar novamente, porque obviamente houve uma investigação pós o fato que, E assim, várias dessas investigações ocorreram durante o julgamento na Inglaterra e não foram admitidas como provas. E dessa vez, não tem como. Uma outra coisa interessantíssima sobre a cagona é que, dentre as mentiras que ela conta, porque ela é uma mintómana, ela tem sérios problemas, ela acabou admitindo, ou através dos testemunhos desse julgamento, ficou claro que ela cometeu perjúrio na Austrália. Não sei se vocês lembram, lá por 2015 ela entrou com 2 cachorrinhos. O Johnny Depp estava filmando lá, ela entrou com 2 cachorrinhos porque foi de jato particular, com 2 cachorrinhos na Austrália. Só que lá, normal, todo país, quando você entra, você tem que levar um monte de documentação, laudos e tudo mais, para entrar no país com o animal. E no caso específico da Austrália, ainda tem uma questão de quarentena dos animais, que quando eles chegam em solo australiano, eles devem ficar 10 dias em quarentena antes de serem entregues para os seus donos. Por uma questão de saúde pública. São leis, tem que ser respeitada por qualquer pessoa. Então as autoridades australianas estão afirmando que a atriz cometeu perjúrio quando foi acusada de levar os seus cachorrinhos de maneira ilegal. Então o advogado, na época, argumentou que ela acreditava que a papelada para os cães estava resolvida
antes do caso ser encerrado. Ou seja, que alguns dos assistentes do Johnny Depp, dos funcionários dele, teria resolvido isso. Aí ela alegou isso. E na última quarta-feira, um departamento responsável por isso, da Austrália, falou que está investigando as alegações de perjúrio. Qual o motivo? É que o ex-gerente imobiliário do Johnny Depp, Kevin Murphy, ele testemunhou no processo no The Sun, né, o processo contra o The Sun, dizendo que a Heard teria pedido que ele mentisse diante do juiz. Aí, inclusive, ele fala, ela queria que eu dissesse essencialmente que era minha culpa, de uma forma ou de outra sobre a papelada, para que eu pudesse assumir a culpa por ela. E aí o advogado lá, aquele cara é ridículo, mano, deu uma declaração, é realmente inconcebível, e estamos confiantes que não é verdade, que o governo australiano, o FBI, adotaria uma política de perseguir e vitimizar uma pessoa que já está enfrentando um processo como vítima de violência doméstica. Cara, o cara nem ele deve acreditar nessas groselhas que fala, bicho. Nem ele. Objection! Hearsay! É o tempo inteiro. O mais legal foi quando ele objetou uma pergunta que ele mesmo fez. Oh, Deus. Tá que eu pariu. Ela tem um advogado que merece mesmo, viu? Então aí, as últimas notícias da Cagona. Deixe seu comentário e até a próxima. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.